No vídeo passado, nós paramos sobre, no momento que estavam comentando sobre a ideia de como a Amazônia vem acompanhada do discurso do maravilhoso, né? Do maravilhoso. E é a partir da espévia que o Estado brasileiro, ele vai apresentar uma representação de Amazônia muito parecida com a ideia de região norte. Então a Amazônia já aparece como uma dimensão espacial, uma região que vai ser a base espacial de políticas, planos e programas de desenvolvimento, né? Então, no caso, a Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia, ela vai herdar esforços desenvolvidos no período da economia da borracha, sobretudo a ideia do banco de crédito da borracha, e vai herdar esse formato que pensa a Amazônia como uma dimensão econômica, né? E aí, no caso, a espévia, ela vai frisar essa valorização econômica, porque vai herdar a perspectiva do maravilhoso dos momentos anteriores. Uma desses pilares do maravilhoso é a ideia de natureza enquanto fonte inesgotável de recurso natural, né? E outra ideia era a ideia do vazio demográfico. Então, a ideia de natureza enquanto fonte inesgotável de recursos e a ideia de vazio demográfico parece que são constantes na história da produção do espaço da Amazônia, né? Da produção do espaço da Amazônia, né? E essas duas dimensões, elas vão novamente ser reinventadas a partir de 64, né? Sobretudo a partir de 66, com o chamado Operação Amazônia, né? A Operação Amazônica, ela é um conjunto de decretos, de leis, de medidas que vão ser implementadas pelo Estado brasileiro no sentido de desenvolver a Amazônia, né? A Operação Amazônia, ela nasce a partir de uma preocupação dos militares, né, com a ideia de integrar a Amazônia, né? A integrar a Amazônia quer dizer colocar a Amazônia sobre o comando de suas políticas, subordinadas às suas políticas, né? E, sobretudo, colocar a Amazônia dentro do que se chama a Divisão Internacional do Trabalho, que atribui um sentido para a Amazônia, né? Então, a Operação Amazônica, ela nasce a partir do primeiro encontro de investidores na Amazônia, que vai ocorrer em outubro de 66, num navio Rosa da Fonseca, que sai do porto do Ver-o-Peso e sobe o Rio Amazonas, né? Vai subir o Rio Amazonas, e aí quem vai estar nesse navio? Vai estar o presidente, vai estar senadores, deputados, governadores, investidores, né, que vão pensar um conjunto de medidas para integrar, para colocar, para abrir a Amazônia a investidores e investimentos, né? Investidores e investimentos. Sendo que o Estado brasileiro, ele vai basicamente criar as condições jurídicas e criar as condições econômicas, vai criar as condições infraestruturais para atrair esse capital. Então, um bom exemplo é a Albras Alunorte, o complexo que hoje se chama Hidro, né? Outrora se chamava Albras Alunorte, né? Então, quando esse complexo para vir, a ideia inicial era tinha um grupo de empresários japoneses que visita o Pará e tem o intuito de construir uma planta de produção de alumínio primário, né? Aí eles fazem a avaliação e percebem que só o concreto utilizado para a construção da hidrelétrica ele seria 3, 4 vezes maior do que a construção da própria planta industrial.
Então o custo ia ser imenso. A ideia era fazer a hidrelétrica em Tucuruí, né, para fazer uma linha de transmissão para alimentar os fornos de alumínio em Barcarena, né? E alumínio, ele é um consumidor intensivo de energia, uma planta industrial de alumínio, ela não pode parar em nenhum momento, senão os fornos endurecem, né? Por isso que são geralmente 4 turnos de trabalho na fábrica mesmo, né? E aí então os japoneses vão desistir. Aí o governo brasileiro disse, não desistam não. Aí o governo brasileiro ele vai criar a Eletronorte. Aí a Eletronorte, o objetivo era colocar hidrelétrica em todo quanto é rio possível de produção de energia de hidrelétrica, né? Aí eles vão colocar, o Estado vai assumir a construção da hidrelétrica de Tucuruí, né, para gerar energia dentre outras coisas, para gerar energia para o Brasil no Norte, né? Tanto é que o Pedral do Lourenço, que é algo que obstaculariza a navegabilidade do rio para outros lugares, isso foi praticamente intocado. E até hoje praticamente está intocado, né? Mas os japoneses disseram, não dá para a gente. Aí o Estado brasileiro disse, não, eu construo a company tal. Aí os japoneses, não dá para a gente. Não, eu construo o sistema de rodovias e o porto. Não, mas não dá para a gente. Eu isento vocês de... eu passo vocês de... permito a vocês terem energia subsidiada. Ah, então a gente vem. Tá? Quer dizer, o Estado, à custa de um endividamento imenso, endividamento externo imenso, ele vai construir essa infraestrutura que eu citei para beneficiar o complexo japonês da Abrasa no Norte, né? Abrasa no Norte. Então, os japoneses, a Nippon Aluminum Company, ela entrava com a tecnologia, né? E a Vale seria a contraparte brasileira desse processo. Então, é uma company tal, ao Brasil Norte, uma parte era da Vale e uma parte era da Nippon Aluminum Company, né? Então, com isso se constrói uma infraestrutura imensa para o aporte do capital internacional. Quer dizer, aí eu tenho novamente a ideia do maravilhoso, porque em nenhum lugar do mundo se faz isso. Né? De modo que a Operação Amazônica, ela é responsável, de fato, por ressuscitar, por reafirmar com todas as cores aquilo que a sociologia, a antropologia trabalha, que é o conceito de fronteira. Né? De fronteira. Né? De fronteira, quer dizer, a Operação Amazônica ela vai apresentar a Amazônia ora como fronteira agrícola, ora como fronteira da biotecnologia, ora como fronteira do desenvolvimento sustentável, ora como fronteira energética. Quer dizer, vai apresentar muitos sentidos, muitas representações para a Amazônia. Né? Então, aí, a partir de 66, né, a Amazônia ela é constantemente apresentada e reapresentada como fronteira. Né? Quer dizer, fronteira em que sentido? É um lugar onde não é, né, no primeiro momento, a literatura vai dizer que fronteira, no primeiro momento, é um lugar onde, digamos assim, as terras não são ocupadas, tá? Ou ocupadas insuficientemente. Tá? Então, a ideia de fronteira ela é alimentada na ideia de espaço vazio. Né? A ideia de espaço vazio ela é uma realidade conceitual do espaço, né? Porque o espaço ele corresponde à área, para ser espaço tem que ter uma área, né? Essa área quer dizer extensão, largura, né? Limite. Né? Mas só que isso não define a natureza do espaço. O espaço ele tem que ter também uma produção social, quer dizer, seres humanos agindo. Né? Mas isso também não define o espaço. Por quê? Porque os seres humanos não agem, o espaço não se transforma pela mera vontade dos seres humanos. Né?
Os seres humanos, não se trata de a produção individual do espaço. Então, o componente social também não define a natureza do espaço, né? Então, tem outro elemento que é a condição, né? O espaço também é condição de existência, quer dizer, o espaço é uma instância da sociedade. Então, quando falamos da produção do espaço, nós falamos de um espaço que tem área, do espaço que é construído pelos seres humanos, mas é construído dentro de determinadas condições construídas pelo próprio espaço. Então, o espaço, de certa maneira não, quer dizer, o espaço é um produto produtor. Quer dizer, o espaço ele é palco da ação humana, o espaço ele é produto da ação humana, mas o espaço é condicionante da ação humana. Né? Só que a ideia de fronteira, ela ressalta uma dimensão do espaço, que é enquanto área. Né? E ela é uma dimensão do espaço. Então, quando ressalta somente a área, ela ignora modos de vida, ela ignora formas societais, ela ignora temporalidades, ela ignora concepções de mundo. Ela ignora isso porque ela enxerga só a dimensão areal. Na história da Amazônia, é a dimensão areal que predomina. Né? Quer dizer, você desconsidera a dimensão social, desconsidera o espaço enquanto condicionante. Você observa dentro de uma tradição da economia regional, você considera o espaço apenas uma área, o lugar onde vai ser implantado o projeto. Então, desconsiderando o reino vegetal, animal e mineral, desconsiderando as formas de vida, desconsiderando os modos de vida, desconsiderando as formas societais, desconsiderando a concepção do mundo, desconsiderando o ser humano, as relações sociais. Né? Então, por conta disso, a fronteira ela vai ser o espaço do encontro e do desencontro. Então, a fronteira ela vai ser o espaço onde predomina tensões, onde predomina disputas, onde predomina conflito, e esse conflito pode cambiar em morte. Né? Cambiar em morte. Quer dizer, a fronteira ela é uma noção, ela é um conceito, ela é uma maneira de aprender a dinâmica espacial. Né? Aprender a dinâmica espacial, quer dizer, aprender as situações geográficas. A fronteira ela vai ajudar a situar a ação. Situar a ação. A ação de quem? A ação do estranho que chega, como diz o José de Souza Martins, do estranho que chega, mas ele, por mais que tenha vindo pensando que vai encontrar um espaço vazio, esse estranho chega e encontra indígenas, encontra agricultores, e encontra quilombolas, encontra ribeirinhos, encontra povos da floresta, encontra moradores rurais, encontra sitiantes, ele encontra N formas de vida. Né? Então, esse estranho, ele vai, para se apropriar da área, aí vai ter conflito. Né? Então, toda fronteira ela é uma situação de tensão. Né? De tensão. A situação de fronteira só termina quando um incorpora o outro. Né? Então, quando a situação de fronteira termina quando o estranho, geralmente é o estranho, né? O estranho, ele hegemoniza o processo e ele silencia o outro. Né? O outro passa a ser absorvido pelo estranho. Né? Passa a ser absorvido pelo estranho. Porque geralmente esse estranho, ele tem um poder tecnológico, um poder econômico, um poder político, um poder de produção de uma violência imensa. Né? Uma violência imensa. Né? E essa violência significa, em última instância, retirar as formas societais que haviam no lugar há séculos e impor a sua forma societal. Né? Então, por exemplo, os grandes projetos minerais, grandes projetos agropecuários, grandes projetos hidroelétricos, eles são exemplos da atuação de mecanismos da fronteira,
né, da fronteira, que vão silenciar, que vão absorver, né, que vão incorporar, vão retirar quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares, sitiantes, vão retirar para se implantar a hidrelétrica, o complexo, a estrada, a ferrovia, a rodovia, o porto, né? Então, a fronteira, ela existe enquanto elemento de disputa, E a Operação Amazônica, ela vai ressaltar esse elemento de disputa. Eu não estou dizendo com isso que a ideia que a Amazônia enquanto fronteira começa na Operação Amazônica. Não, não é. Nós podemos olhar, por exemplo, a chegada do colonizador, né, como a chegada do estranho, a chegada do outro e, consequentemente, o estabelecimento de uma situação de tensão, de disputa, de conflito, né? Agora, deparar com o outro não significa fazer da fronteira um instrumento para analisar conflitos claramente delineados. Não. O conflito, a tensão, o conflito, a disputa, elas existem, mas os agentes desse conflito, eles não são muitas vezes claros, né? Quem toma partido de quem não é muitas vezes claro, né? Eu digo isso porque para tirar da análise uma perspectiva de vitimização, né? Tá? Então, por exemplo, quando o colonizador chega aqui, no caso vou pegar sobretudo Belém, a partir de 1616, quando o colonizador português chega aqui, porque antes de 1616 já havia alemães, já havia franceses, já havia holandeses, já havia ingleses espalhados pela bacia amazônica, né? Em Altamira, no Marajó, em Santarém, já estavam espalhados, né? Mas quando o colonizador... E por que estava espalhado? Né? Porque eles conseguiram, por exemplo, né, quando esse colonizador europeu chega, né, ele vai encontrar nações indígenas, povos indígenas brigando entre si, né? A tensão, a disputa, o conflito, a guerra é algo inerente ao ser humano, né? É algo inerente ao ser humano, e no caso os indígenas também, né? Eu não estou dizendo com isso que o homem é o lobo do homem, né? Que o homem é o lobo do homem, como o Hobbes diz. Eu não estou dizendo que em essência o ser humano é mau e nem em essência o ser humano é bom. Eu estou apenas dizendo que que a condição humana demanda espaço. E como esse espaço é um recurso raro, então constantemente as disputas onde o ser humano está envolve disputa espacial, né? Disputa espacial, né? Então os povos e